Enquanto o mundo dependia de dinheiro, influência e fama, um homem decidiu viver apenas pela fé, sem pedir nada a ninguém, sem campanhas, sem vaquinhas, apenas oração, apenas confiança em Deus. E milhares de crianças foram alimentadas, cuidadas e salvas. Tudo isso sem dever um centavo. O nome dele, George Mueller, e a história dele vai desafiar a sua fé. George Mueller nasceu em 1805, na Alemanha. Na juventude era um jovem rebelde. Gostava da vida fácil, mentia, enganava, até foi preso por fraude. Mas tudo mudou quando, aos 20 anos, ele teve um encontro com Jesus. A palavra de Deus transformou seu coração. De um enganador, ele se tornou um homem de oração, totalmente dependente do Senhor. Após sua conversão, George se mudou para a Inglaterra, onde começou seu ministério. Ele pastoreava, pregava e ensinava. Mas algo o incomodava profundamente. Milhares de órfãos viviam abandonados nas ruas, sem comida, sem abrigo, sem amor. Então, ele decidiu fazer algo. Mas ele fez um voto com Deus. Jamais pediria dinheiro a ninguém. Tudo o que precisava, ele pediria somente em oração. George começou pequeno. Uma casa simples, algumas camas, algumas crianças. Mas os pedidos aumentavam e a fé dele crescia junto. Ele orava e confiava. E Deus respondia sempre. Com o tempo, construiu grandes orfanatos em Bristol, Inglaterra. Mais de 10 mil órfãos foram acolhidos ao longo de sua vida. Eles recebiam comida, educação, roupa e principalmente o Evangelho. Tudo pela fé. Sem dívidas, sem ajuda do governo, sem campanhas, só oração. Muitas vezes a comida acabava, mas George ajoelhava com as crianças e orava. Senhor, tu sabes que não temos pão, mas confiamos em ti. E então, batidas na porta. O leiteiro tinha quebrado a carroça e oferecia o leite antes que estragasse. O padeiro disse que Deus o acordou de madrugada para fazer pão para os órfãos. Coincidência? Não, provisão divina. George Mueller viveu pela fé e morreu em paz em 1898, aos 92 anos. Ao longo da vida, ele administrou mais de 1.400.000 libras, o equivalente a centenas de milhões, hoje, mas nunca usou nada para si. Morreu sem riquezas, mas deixou um legado incalculável. Não em bens, mas em almas alcançadas. Hoje, sua vida ainda nos confronta. Será que confiamos mesmo em Deus? Será que nossas orações expressam fé ou apenas rotina? George não era um supercrente. Era um homem comum, com uma fé extraordinária em um Deus fiel. E a pergunta que fica é: será que ainda existem homens e mulheres assim hoje? Homens que não vivem por vista, mas por fé, que vivem não para si, mas para a glória de Deus. A história de George Mueller não é sobre ele, é sobre o Deus que ouve, sustenta e provê. Que esse exemplo nos desperte para confiar plenamente em Jesus e que também possamos viver com esse clamor no coração. Senhor, ensina-me a depender só de Ti.